seu maior inimigo pode ser o seu grande trunfo. Vamos entender isso? Veja bem, eu começo com a seguinte reflexão. Você já ficou sem entender aquela situação em que você se viu de repente? Você sabia que tinha que fazer, e na hora de fazer você preferiu descansar e deixar aquilo para depois, mesmo sendo importante. E quando chegou ao final do dia, você se viu cansado, sem energia, e ao invés de fazer outra coisa, você preferiu fazer nada, porque você estava cansado, e todo cansado merece descansar. Pois é. Sabe quem te causou esse prejuízo? O seu cérebro. O seu cérebro é responsável por isso. Se isso acontece com você, fique até o final da aula e vamos entender por que isso acontece e o que fazer para que não aconteça mais. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a esta quinta aula da Jornada do Autoconhecimento. Eu, agradecidamente, digo a você gratidão. Gratidão por você estar aqui. As pessoas que escolhem este tipo de atividade, elas estão na frente porque elas estão dispostas a se trabalhar, a se transformar naquilo que grita dentro delas. Então, se você está aqui, se você chegou até aqui, é porque você tinha uma procura. E se você tem problemas de relacionamento, se você tem problemas na gestão da sua carreira, se você tem problema no relacionar com você mesmo, logo, aqui é o seu lugar, certo? E eu quero convidar a você a, se você ainda não se inscreveu, a se inscrever, ativar as notificações, porque toda quarta e todo sábado tem aula nova, e desta forma você pode também contribuir com o canal, compartilhando. Por quê? Porque se serve para você, vai servir para todo mundo que tem uma vida semelhante à que você tem, que tem os problemas semelhantes ao que você tem. Quero ainda pedir que mantenham sempre caneta e papel na mão. Por quê? Porque muitos insights vêm e se você não os anotar na hora, eles vão embora. Porque o que são as nossas ideias? As nossas ideias são visitas à procura de relacionamento. E se você para ouvi-las, elas ficam. E se você não parar, elas vão embora. Ainda que seja a melhor ideia do mundo. Tá bem? Então mantenha sempre caneta e papel na mão. E um outro pedido que eu quero te fazer é: caiu agora? Está chegando agora? Não. Aqui é a Jornada do Autoconhecimento. Esta é a quinta aula. Eu peço para você ter um pouquinho mais de paciência, assistir a primeira, depois a segunda, fazer tudo como deve, para você não perder nenhum insight, nenhuma oportunidade de crescimento nestas aulas. E estas aulas são sempre aulas gratuitas, com conhecimentos avançados de quem já se preparou durante 40 anos, de quem tem 22 anos de docência, de quem tem 3 livros escritos, de quem tem algumas centenas de casos de atendimento de pessoas. Ok? Então, é desta forma, é com este acervo que eu, Gil Barbosa, me coloco na sua frente, como um mentor, como um orientador, como coach, como terapeuta. Tá bem? Legal, né? Então vamos, sem delongas, à aula. E a aula de hoje tem um objetivo muito claro. E quem já assistiu à primeira aula, desde a primeira aula eu falo da importância de dizer o objetivo primeiro. Por quê? Porque o seu cérebro, se ele não ver ganho, ele vai tranquilamente te puxar para fazer nada. Assim ele economiza energia e se sente confortável para te defender. Só que só a defesa não interessa. Hoje, como nós não temos predadores, nós precisamos do crescimento. E para isso, a gente precisa estar ativo, fazendo aquilo que faz parte da jornada da gente. Então, na aula de hoje, nós vamos descobrir o cérebro humano para superar procrastinação e potencializar o seu fazer. Até a aula passada, eu trabalhei firme em cima da identidade, porque
A identidade é a crença raiz de todas as outras crenças. Agora, na aula de hoje, eu começo a trabalhar a segunda crença, que é a crença do fazer, a crença da capacidade. Ok? Então vamos lá? Quero explorar com vocês, neste momento da aula, uma característica fascinante e muitas das vezes desafiadoras do nosso cérebro. O que é isso, Ju? Do que você está falando? Desta natureza ativa do cérebro de poupar energia. Hoje, isso muitas das vezes pode nos atrapalhar em nossa jornada. Entretanto, na história da evolução da espécie humana, isto foi o peso que fez com que nós desequilibrássemos a cadeia alimentícia ou alimentar e desprendêssemos desta cadeia e nos tornássemos a espécie que somos hoje. Isto porque, em torno de 6.000 anos atrás, havia na região central da África, chamada África Equatorial, um grupo de 6.000 exemplares da espécie humana. E este grupo conseguiu vencer todas as adversidades de uma cadeia alimentar que não lhe era favorável, porque o homem corre pouco, o homem tem dentes que não servem para rasgar seus inimigos, suas unhas são relativamente fracas e, além disso, ele não expele cheiro, ele não dispara espinhos, ele não tem veneno, então era um animal fácil de ser abatido naquele habitat que vivíamos. Só que duas coisas nos salvou. Exatamente, um cérebro que economizava energia. Depois, a característica de ação grupal, de ser um animal de natureza social. Isso fez com que o homem se protegesse andando em bandos. O que é isso? A natureza colaborativa. E, finalmente, a natureza imaginativa fez com que nós fôssemos transformando aquele habitat que era completamente hostil à nossa característica, à nossa espécie, em um habitat totalmente favorável ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. Então, isto nós vamos estar explorando aqui. E eu volto à pergunta inicial. Você já se sentiu desmotivado ou com vontade de adiar aquilo que é essencial para o seu dia, para o seu crescimento, para a sua sobrevivência, para o seu bem-estar futuro? Pois é, isto é o cérebro ativo economizando energia, mantendo você parado. Isto é natural da nossa espécie. E se isso acontece com você, acontece também com a maior parte da humanidade. E o que acontece? Vamos entender isto, o que acontece. Para isso, eu dividi o conteúdo dessa aula em 3 tópicos. E no primeiro tópico, nós vamos entender por que o cérebro quer economizar energia. Porque esta é a grande questão a ser desvendada, porque a partir dela fica mais fácil você aderir, decidir, tomar atitude, se posicionar na vida e dizer a que veio. Por quê? Porque você terá comportamentos eficientes para transformar a sua vida atual na vida que você deseja. Para si, para as pessoas que você ama, para os ambientes onde você existe. Tá ok? Bom, como já falei desde o princípio, o cérebro veio dessa situação totalmente desfavorável e ele aprendeu a economizar energia. Por causa disso, ele faz o que precisa ser feito? Não. Ele procura se afastar do que precisa ser feito. Porque o nosso cérebro tem 2 movimentos nessa natureza que eu descrevi até aqui. A primeira é fugir da dor. E a segunda? A segunda é buscar o prazer imediato. E por que ele quer o prazer imediato? Porque o prazer é recompensa. Prazer é ganho. O prazer é o benefício que o seu cérebro deseja, anseia e busca o tempo todo. Entretanto, se ao invés de fugir da dor para não fazer, você mostrar que há uma dor maior a ser enfrentada depois, deixando de fazer o que agora dói
mas que você dá conta de fazer, o cérebro fecha com você. Então, isto é a forma que o nosso cérebro funciona. E então, nós vamos para a segunda característica, que é o prejuízo da inação. Esse prejuízo tem que ficar bem claro. A gente tem que mostrar que o prazer imediato, ele é fugaz, ele é passageiro, e passado este prazer, vem a frustração, que você quer novo prazer. E isso, a longo prazo, traz consequências sérias. Por quê? Porque nós temos um prazo de validade. Nós temos o tempo certo para fazer as coisas. Como diz o salmista, há um tempo para chorar, há um tempo para plantar, um tempo para crescer, um tempo para colher e um tempo para desaparecer. Eu tenho um grande amigo de sabedoria que faleceu há uns 6 anos atrás, uns 6 anos antes. E esse camarada, que era um médico brilhante, era um neurologista de mão cheia, com experiências tanto no Brasil quanto em Portugal, de trabalhos acumulados. Só na UFMG foram 16 anos. Este amigo, o dia que ele descobriu que ele estava com câncer, ele chamou a esposa dele e fez a seguinte analogia: olha, a vida é uma viagem. A gente embarca para cá quando nasce. E um belo dia, a gente tem que desembarcar. E está chegando a minha hora de desembarcar. Eu quero que você seja tão feliz sem mim quanto foi comigo. É emocionante dizer isso, porque uma pessoa cheia de sabedoria, cheia de conhecimento, com projetos maravilhosos em andamento, ele teve a lucidez de parar, chamar a pessoa que ele amava, juntamente com os filhos, e dizer esta pérola de sabedoria e, ao mesmo tempo, mostrar que os bons sentimentos da pessoa amada prevalecem, independente do estado em que ela se encontre. Eu aprendi muito quando eu ouvi da esposa dele este depoimento. E realmente era um poço de sabedoria o homem do qual eu estou falando aqui. A minha homenagem ao Dr. Ambrósio. Tá bem? E onde ele estiver, ele esteja sábio, sereno e mandando bons fluidos para cá. Bom, então, o que acontece na vida? A vida é uma espécie de um self-service. Você escolhe. Você escolhe o seu estilo de vida. Você escolhe as pessoas com quem você quer viver e conviver. Você escolhe a maneira que você vai cuidar daqueles que você gerou. Você escolhe a maneira que você quer ser lembrado depois. Então você é o único responsável pela condução da sua vida. Não terceirize isto. Fazer isso é diminuir o espaço do autoconhecimento, é reduzir o limite da sua capacidade de fazer, e ao fazer isso você amplia uma coisa viciada emocionalmente que nós conhecemos como zona de conforto. E nesta zona de conforto você começa a deixar o agora para depois, procrastinando, e você começa a ter medo de vencer. Ao fazer isso, você começa a praticar aquilo que a maioria chama de autossabotagem, embora haja tese em contrário, de que não exista a autossabotagem, sim, ideias conflitantes no mundo interior de cada um de nós. Bom, o que acontece? Quando nós fazemos escolhas ruins, nós temos o quê? Nós temos o aumento de estresse. Nós temos o aumento da desorganização de nossa vida. Nós temos a paralisação do nosso tempo. E nós usamos o tempo de agora com o vazio, jogando este tempo fora, que a única coisa que de fato nós temos para nos transformar é a nossa estrada no tempo. E nós deixamos de usar isto. Quem quiser entender bem este momento, anote aí o nome de um livro que vai fazer toda a diferença para vocês. O nome do livro é O Cavaleiro Preso na Armadura. Tá? E sobre eu ser o único responsável, é importante também o livro do Paulo Vieira, Autorresponsabilidade. Certo? Eu estou dizendo disso porque são biografias fáceis, de fácil leitura, tanto um quanto o outro. Se você for habituado à leitura, você não vai levar mais do que 50 minutos para ler.
qualquer um dos dois livros que eu acabei de dizer. Só que a chave com a qual você conduz a sua mente pode mudar profundamente e você aumentar, expandir o seu campo da ação ativa, da escuta ativa, das transformações e desejo que você tem projetado na mente e que você não tem perseguido por medo de vencer, por entender. E se você deixar para depois, agora você está aproveitando. E quem antecipa sonhos, colhe pesadelos. E desta forma, chegamos ao terceiro elemento, que é a economia da energia em ação. Sabe quando você vai agir, mas vai fazendo corpo mole? Pois é. Só que quem faz assim está focado no problema. Porque quando eu vou resolver uma situação focado no problema, quanto mais eu aproximo da solução, mais o problema cresce na minha mente, porque eu estou olhando a solução, eu estou olhando o problema. E aqui eu quero sugerir o que Kant sugeriu. Kant disse que todo mundo estava olhando a figura de fora e que ele convidava as pessoas a ver as figuras de dentro, transformando ela em um calendoscópio. Para quê? Para ter a noção tridimensional da figura. Então, nós olhamos a figura como um retrato, o problema que nós temos como um retrato, e esse retrato vai expandindo. Agora, quando nós olhamos a figura tridimensional, nós temos a noção do tamanho exato dela, e isso nos leva a imaginar como superar desafios, como superar a própria ignorância, como adquirir novos conhecimentos, como adquirir novas habilidades para resolver os problemas presentes. Né? Então, podendo usar desta forma a energia que temos, sim, economizar energias com coisas que não dão resultado. Como economizar energia com coisas que não dão resultados? Digamos que você goste de um determinado esporte. Você não é profissional. Então eu te pergunto, por que você passa todo dia 4 horas treinando essa porcaria desse esporte? Por que não treina 2 vezes por semana, 1 hora e pronto? Não, mas todo dia você está lá 4 horas, 4 horas. E cada dia você está melhor, mas todo dia você tem que comprar um tênis novo, uma roupa nova, um apetrecho novo, você tem que fazer N atividades. Então, quer dizer, é uma questão a ser observada. Mas se eu fizer isso, eu devo parar também com a suplementação? Não, suplementação é saúde. A suplementação você deve continuar fazendo na medida certa, porque exageradamente ela vira também veneno. Bom, o que mais que nós podemos fazer? Nós podemos fazer atitudes práticas para aproveitar essa energia do cérebro e fazer agora o que tem que ser feito agora, para estar livre depois, para fazer o que tem que ser feito depois. Isto é, ter a vida em dia. E para isso, eu te convido a montar uma lista das suas atividades diárias. E depois dessas atividades montadas, você vai olhar aquelas atividades que são muito importantes. Para estas, você vai destinar uma rotina diária de atuação para fazer frente a elas. Por quê? Porque, veja bem, tem muita coisa que ainda está entre a sua atividade e já perdeu tempo. Então, estas têm que ser descartadas. E o descarte é uma segunda classificação que você vai dar. Tem outras que não são tão importantes. Estas você vai delegar. E as urgentes, que são aquelas que ainda fazem sentido e que estão em atraso, você vai deixar uma pequena parte do dia, 1 hora, por exemplo, para ir resolvendo uma a uma, estabelecendo prioridade da mais importante para a menos importante. Com isso aí, você passa a ter uma rotina de vida onde você está se conduzindo. Certo? Para isso, divida as suas tarefas também em pequenas partes.
Porque o que é uma grande tarefa? Uma grande tarefa é a obra de muitos dias, de muitas mãos, mas que houve alguém que dividiu aquilo em tarefas. Tem empresas que medem a performance por hora. E como isso é importante? As empresas que conseguem fazer isso, elas conseguem ter muito mais assertividades em suas decisões. Então, divida isto em partes manejáveis e comece a estabelecer em seu cérebro dose de dopamina comemorando cada pequena conquista. Estabeleça um sistema de recompensa, porque o seu cérebro só não vai te puxar em sentido contrário se estiver claro para ele de que ele vai ter recompensa, de que você vai ser recompensado fazendo. Então, aí na rotina do dia a dia, a hora que bate aquele cansaço, ao invés de você largar tudo, estabeleça, por exemplo, a cada meia hora, você tire 5 minutos para você fazer um alongamento, para você dar uma respirada profunda, dar uma relaxada, contar uma piada ao amigo que não dure mais de 1 minuto. Por quê? Porque deste jeito você volta e o foco não sai do que você está fazendo. Estudos comprovam que a falta de produtividade, na maioria das vezes, não passa de ser simplesmente falta de foco. Então, associe essas recompensas. Crie no ambiente que você trabalha um ambiente favorável, que minimize as distrações, um ambiente organizado, onde todos os elementos que estão ali naquele ambiente cooperam para o bom andamento das coisas. Existe uma técnica que aconselha exatamente o que eu acabei de falar, então anote. A cada meia hora, você para o que está fazendo, desfoca, respira, descansa, toma uma água, senta e continua fazendo. Se é que o seu trabalho é sentado. Essa técnica ajuda você a manter foco, manter produtividade e, ao mesmo tempo, trabalhar com menos cansaço. Né? O prazer de agora versus o custo do futuro. Faça o seu cérebro ver que o agora não é diversão. Para isto, você precisa estabelecer penas para quando você deixar de fazer. As autopenas. Eu uso muito em relação ao futebol. Quando eu me penalizo deixando de fazer alguma coisa, eu fico sem ver o futebol do meu time. Agora, que tal começarmos isto? Identificar essa tarefa com estratégia? Se você pretende fazer isso, então fique aqui, anote, pegue as biografias, as bibliografias, estude, porque você vai crescer e pratique todos os exercícios. Para superar procrastinação e usar o funcionamento do cérebro a favor da sua jornada de vida, esta aula eu espero que tenha servido para despertar você. E eu quero encerrar esta aula dizendo de uma máxima. A máxima é: o que torna alguém excelente não é o potencial que este alguém tem, mas é a decisão que ele toma de se desafiar e fazer com constância. Porque a constância é uma professora que traz para você a maestria. Certo? Então, resumidamente, faça essa atividade que eu te sugeri aqui, treine a sua mente. Faça isso por 4 semanas. E para fazer isso por 4 semanas, você arranje um diário exclusivo para isso. E cada dia você anota esta prática que eu acabei de te pedir, de fazer hoje o que tem que ser feito hoje. E para cada prática dessa, uma recompensa. E para cada coisa que você deixou de fazer, uma pena. Bom, eu vou criar um jeito de disponibilizar para vocês o passo a passo das tarefas, tá bem? Aguarde que isso será feito. Por quê? Porque na realidade as aulas estão tendo um tamanho descomunal. Um beijo no seu coração, até a próxima aula e fique atento. Por quê? Porque o exercício dessa aula, as orientações, elas serão completadas com um vídeo curto e a disponibilidade de alguma ferramenta. Tchau, tchau. Ótimo dia, ótima noite, ótima jornada para todos vocês. Um beijo no coração. Fique com Deus.